só nas aplicações web, mas ela surgiu também como uma forma de formalizar muitas definições que nós temos e que usamos também nas aplicações web. Esta linguagem HTML é mais transversal, portanto é usada em diversas plataformas para além da web, mas nós aqui estudamos exatamente esse tipo de aplicações. Ora bem, onde é que normalmente ela é aplicada? Nós temos diversas, imensas aplicações com o XML. Uma delas, por exemplo, que está aí identificada é o MathML, que é uma linguagem que permite representar aquilo que é muito difícil em termos de web, que é equações matemáticas. Isto porquê? Porque como é que vocês, por exemplo, representam um integral, uma operação de integral em HTML? É muito difícil. Mesmo num processador de texto normal, ele normalmente recorre a objetos próprios, a subprogramas próprios para fazer esse tipo de representação. Ora bem, mas uma coisa é representar, outra coisa é guardar a informação sobre. E então o MathML é uma aplicação de XML que foi usada exatamente para a matemática. Mas existem imensos exemplos. A nível das comunicações, nós já tínhamos referido aqui, e ainda vamos estudar na próxima aula, a parte das comunicações. O mais sonante exemplo é o SOAP, que é um protocolo que permite a troca de informação entre aplicações, ok? É usado essencialmente para definir um conjunto de formalismos para que a troca de informações seja fidedigna. É suportado, é baseado nas mensagens HTTP, mas toda a estrutura de formalismo é construída em XML, ou seja, vai sempre no body da mensagem. São todas as mensagens que têm body. E o que é que vai no body? Vai uma estrutura de XML que representa as características do protocolo SOAP. Okay? Portanto, é um formalismo diferente. E, obviamente, aquilo que é mais natural, onde existe mais aplicações diferenciadas, é na parte das configurações, por exemplo. Quando nós temos uma aplicação qualquer, quando eu falar aplicação, pode não ser uma aplicação web, mas essa aplicação tem dados de configuração, o XML foi bastante usado ao longo destes anos nas várias diversas áreas de aplicação. Inclusive, nas aplicações ASP.NET, MVC, era parte integrante das configurações dessa aplicação. Felizmente ou infelizmente, vocês não conseguem presenciar isso porque atualmente a Microsoft deixou de usar estes ficheiros para configuração e passou a usar ficheiros JSON, ok? Que tem algumas vantagens, mas desvantagens não parece ter face àquilo que é necessário registar. Ok, mas isto é apenas algum contexto. Tentando perceber aquilo que eu estava a querer dizer com as aplicações do XML, tem aqui um pequeno exemplo de um XML. Isto é um exemplo em MathML, ok? É um exemplo de uma descrição de um conteúdo, uma descrição não, uma estruturação de um conteúdo feito com uma sintaxe muito própria, e isto tem um significado, obviamente. Quando nós estamos a guardar esta informação, tem um significado. Vocês podiam estar aqui a olhar e tentar descobrir, não vale a pena, não é nenhum segredo, mas este bloco de XML representa esta equação. E esta linguagem prevê a representação de qualquer tipo de equação matemática, o que é fabuloso. Porquê? Porque se eu quiser guardar esta informação num conteúdo web, eu só preciso me preocupar em guardar texto. Ok? Depois tem que haver uma entidade, aquelas entidades que interpretam o HTML, que sabem o que fazer com o HTML, sabem renderizar a informação, também devem saber renderizar isto. Se não souberem, têm que recorrer a um plugin para poder renderizar no meio do conteúdo web. Mas o que é certo é que esta informação está aqui. Está aqui toda a informação que eu necessito para poder renderizar uma equação matemática. A única coisa que eu, olhando para aqui e não vejo, é, por exemplo, epá, que fonte é que eu vou usar? Que tamanho de letra? Não é? Porque de resto está ali tudo.
Okay? Até o significado, não sei se vocês conseguem visualizar, aqui a equação no meio tem o 4x. Se vocês forem ver o XML, o componente ou a parcela do 4x é um 4, um invisible times, que é a multiplicação invisível, e depois tem o x. Ou seja, tem ali a operação embutida. E eu posso representar depois daquilo como entender. Ok? Portanto, tudo isto é um exemplo clássico daquilo que será uma aplicação do XML para um exemplo destes. Ora bem, quando nós olhamos para o XML, e isto aqui eu espero que para vocês seja já uma revisão, porque vocês falaram do XML em programação multiplataforma. Portanto, isto não é nada novo para vocês. O que é que nós podemos encontrar num elemento XML, num documento XML? Olhando para aqui, vocês facilmente identificam que isto é um documento XML, certo? Até podia haver alguém que dissesse, não, isso é um documento HTML. Não, é um documento XML. E porquê? Precisamente porque há alguns componentes que são constantes da estrutura de um XML, de uma estrutura XML, e que são facilmente associados a eles. Fora desta zona colorida, tem logo ali a declaração do XML, o ponto de interrogação XML, é uma declaração a dizer que o conteúdo que tem para baixo é XML. Okay? Portanto, a partir daí é fácil de identificar. Mas mesmo que nós não tivéssemos aquela declaração inicial, nós podíamos deduzir o que é que encontrávamos no XML em baixo. O que é importante ver aqui? Primeiro, o que é que nós podemos encontrar no XML? São etiquetas, são elementos. Okay? Esses elementos são definidos pelas etiquetas de abertura e de fecho. Já vimos isto até na semana passada. Essas etiquetas, como a first, podem ter valores lá dentro. Esses valores também podem ser outros elementos. Neste caso em particular, nós temos no first apenas a palavra John. Mas se vocês olharem para o elemento name, que é aquele que está na raiz, esse name tem lá dentro vários elementos. Tem o elemento first, o elemento middle, o elemento last. Estão a ver? Portanto, cada elemento pode ter outros elementos lá dentro. Portanto, é uma estrutura hierárquica de elementos. Quando temos o elemento, como já foi dito, ele tem sempre o elemento de início, o elemento de abertura e o elemento de fecho. Isso serve para quê? Para eu poder colocar conteúdos lá dentro. Quando esses elementos não têm conteúdo na sua representação, eu consigo escrevê-lo da forma como está o middle. O elemento middle é um elemento como o first, só que não tem dados lá dentro. O significado é o mesmo, a representação textual é que é dessa forma. Ok? Portanto, eu escolho escrever as duas etiquetas quando não vou meter nada lá dentro. Ora bem, para além destes elementos que eu consigo aqui colocar, eu posso também colocar atributos em cada um desses elementos. Basta olhar para aquele elemento name, que tem um atributo, vamos chamar agora propriedade, nickname, com um valor. E eu posso ter quantos quiser. Esses atributos servem, de alguma forma, para dar mais contexto ao elemento onde eles estão inseridos. E havendo atributos definidos, eles só podem estar declarados dentro do nó de abertura. O nó de fecho nunca tem atributos. Isto também é fácil, é uma regra fácil de interpretar. Ok? Há também regras muito próprias para a construção destes elementos e destas propriedades que têm a ver com o tipo de caracteres que eu posso usar e quais os caracteres em concreto. Por exemplo, tanto no nome da etiqueta como no nome dos atributos, eu não posso usar espaços ou qualquer outro caractere branco. Isso quer dizer que eu tenho que usar sempre identificadores de uma só palavra. Também é fácil de entender esse pressuposto. Eu, para além destes duas características que já referenciei, nós podemos encontrar dentro de um documento XML os comentários, que é aquele a terceira linha na zona colorida que está nesse exemplo, que tem o John lost his middle name in a fire, ok? Na prática, tudo o que estiver entre o símbolo menor, ponto de exclamação, traço, traço, é um comentário. E termina no traço, traço menor. Este tipo de comentário, que é válido no
no XML, vocês podem usá-lo no HTML. A versão 5 e a versão X de HTML interpreta isso exatamente da mesma maneira. Okay? Aliás, tem muito de comum a forma como nós escrevemos o HTML e o XML. O documento XML também pode ter algumas instruções de processamento de dados. Okay? Nós, na próxima aula, iremos ver alguns exemplos disso. Não é comum, porque nós tipicamente não usamos isto para conteúdos formalmente dinâmicos, usamos isto essencialmente para fontes de dados ou estruturação de configurações, portanto, coisas mais estáticas, mas é possível eu ter este conjunto de instruções dentro de um documento, que são instruções que na prática vão gerar mais informação. E essa informação pode ser para produzir outros elementos dentro desta página em particular. Ok? Ou seja, permite, por exemplo, neste caso em particular, isto é um select asterisco from uma fonte qualquer. Isso quer dizer que o resultado dessa query vai ser anexado a este conteúdo aqui. O significado seria uma coisa desse género. Ou seja, permite aumentar, de alguma forma, o número de elementos ou o tipo de elementos que estão armazenados dentro desta estrutura. Uma das coisas que é importante no documento XML, e vocês também já devem saber disso, é dos elementos que estão definidos nesta estrutura hierárquica, só pode haver um ao nível da raiz. Qual é o nó ao nível da raiz? É aquele que vem logo a seguir à assinatura, aquela declaração inicial. Portanto, aquele que vem logo a seguir à declaração inicial, que é onde diz o ponto de interrogação XML, logo a seguir é o nó ao nível da raiz. E esse tem que ser único. Depois, dentro desse, eu posso ter quantas repetições de nós ao mesmo nível, não é importante. Essa parte aí depois já é transversal. Os nós também não podem cruzar. Os nós, os elementos. Eu estava a falar nós porque cada elemento pode representar um nó da árvore da estrutura hierárquica. Portanto, estava eu a dizer, os nós não se podem cruzar. Ou seja, quando eu abro um elemento e o fecho, eu não posso deixar nenhum elemento internamente aberto. Portanto, eles não podem cruzar. Eu, se abrir um elemento, esse elemento será o último a ser fechado. É uma estrutura do tipo LIFO. Okay? A organização é desse género. Que é para quê? Para conseguir construir uma árvore em condições, senão não consigo. Ora bem, essas regras de construção de um documento XML estão aqui definidas, estão aqui listadas, eu já falei praticamente nelas todas, e elas servem essencialmente para verificar se um documento XML está bem formado. Okay? O que está bem formado? Se tem a estrutura correta, se não tem erros sintáticos, por assim dizer. Mas não é com isto que eu digo que um documento XML possa estar válido. Ok? Ou seja, uma coisa é ele estar bem formado, outra coisa é estar válido. Como é que uma pessoa pode dizer que ele está válido? O que é que representa a validade de um ficheiro XML? E depois há outra questão que também tem que ser resolvida, que é, e um ficheiro válido está obrigatoriamente bem formado? Esta é mais fácil de responder, mas vamos tentar ver se não me esqueço de confirmar estas respostas no final. Ora bem, vamos olhar para este documento e tentar perceber se este documento está bem formado. O que é que nós temos que verificar? Vamos ter que verificar se há aqui alguma coisa de mal escrito relativamente àquele conjunto de regras que foram apontadas há um bocado. Neste caso em particular, este documento está bem formado. Mas, e quanto à validade? Quanto à validade é mais difícil, porquê? Nós não temos como saber. Porque eu, para saber quanto à validade, na prática só me falta identificar uma coisa, que é, ok, todas aquelas etiquetas que estão ali estão bem escritas, estão bem organizadas segundo as regras padrão do XML. Mas eu, para garantir que ele esteja válido, eu tenho que verificar se elas são válidas, se as etiquetas estão bem definidas, têm o nome correto. Uma coisa é ela ter 4 letras que são válidas, que é o note, outra coisa é dizer se aquela etiqueta se deve chamar note, e não nota, por exemplo.
Ou seja, isso é preciso eu ter, de alguma forma, um documento que me valide aquilo, um DTD, um Document Type Definition, que me diga que aquela aplicação XML tem aquelas regras de construção. São aqueles elementos corretos para eu usar ali dentro. Está bem? Isto não é mais do que dizer que, ok, eu com o XML puro, eu consigo apenas validar a estrutura. Não se chama validar, chama-se definir uma estrutura correta. Se eu quiser validar mesmo aquele, só posso falar em aplicações XML. Só quando tiver uma aplicação XML, no qual esteja fornecido de um DTD, um Document Type Definition, é que posso validar o meu documento XML. E é precisamente isso que diz na página 87 do livro. Eu julgo que é 87, isto isto está para a última versão do livro, portanto, quem tiver a usar outra não usa esta referência, mas também o importante é o texto. O texto é este. É claro que neste ponto aqui ainda vocês podem verificar que para obter a validade de um documento bem formado em XML, nós temos que nos cingir às restrições definidas por um DTD ou por um schema, e nós aqui ainda não falamos no schema, mas o schema é um formato alternativo para representar a estrutura ou a sintaxe de uma aplicação XML, ok? E iremos a tempo de falar nele. Para já, foquemos só no DTD. Tipicamente, para eu considerar um documento daquele género, como nós vimos ao bocado, eu tenho que ter um DTD que me diga quais são as regras de construção daquele documento XML. E olhem para este exemplo que está aqui, onde eu tenho em cima o mesmo documento, a mesma estrutura XML, com mais uma linha, aquela vermelha, e aquela linha a vermelho diz-me que aquele documento é baseado no DTD Note, que está em baixo amarelo. E agora sim, agora com essa informação, eu consigo olhar para a estrutura do XML, bem formada, e olhando para as definições daquela aplicação XML, que está definida dentro do Note.dtd, e ver se ele está válido. Este caso particular é relativamente fácil de ver que está. Ok? Se vocês tiverem uma curiosidade, ou tiverem curiosidade em tentar perceber que tipo de aplicações existem em XML, mais conhecidas, não é? Aquelas mais divulgadas, existe uma wiki com esse tipo de informação, sabendo que a validade das wiki é o que é, não é? Porque são conteúdos colaborativos, cada um lá põe o que entender, mas é uma lista imensa. Basta ver que ela está ordenada por alfabética e permite selecionar cada uma das letras para poder navegar naquela lista. Ela é relativamente grande. Não interessa sequer se ela está atualizada ou não, interessa para vocês terem noção do que é que podem ver. E clicando em cada um dos links que estão disponíveis, vocês podem como é que se diz? Analisar o que é que consiste cada uma dessas aplicações em XML. Eu chamo a atenção, eu aproveitei sempre esta página, deixei aqui nos slides, não é porque ela seja útil propriamente para a aula, mas é para vocês verem logo aquela aplicação que está na letra B, a primeira delas, que é o Beer XML, ou seja, é uma linguagem XML dedicada à cerveja. Ok? Portanto, isto é fabuloso pensar que alguém definiu uma linguagem XML, uma aplicação XML para a cerveja. Não fiquem entusiasmados porque isto não tem a ver com o consumo de cerveja, portanto, não é para essa parte. É para a parte da produção. E é uma linguagem que foi definida com um conjunto de parâmetros necessários para a produção de cerveja artesanal. Eu não sei se ela está validada, se é muito usada, mas foi definida, alguém a construiu, com todo um conjunto de informação necessária na estrutura pré-definida para poder ser usada nesse tipo de indústria. Ora bem, no XML em particular, é um bocado como o HTML, mas já que estamos a falar no XML, existe uma grande importância do campo CData. E isto porquê? Porque, como qualquer linguagem de etiquetas, nós temos que os caracteres menor têm um significado próprio, tal como e comercial.
tem um significado forte. Porquê? Por exemplo, em XML, o que é que representa o menor? O início de uma etiqueta. Seja de abertura, seja de fecho. Então, e se eu quiser, no meio da minha estrutura XML, colocar lá texto onde apareça o menor, o que eu faço? Porquê? Porque é que é importante isso? Porque qualquer interpretador de XML que vá analisar o texto, quando encontrar o menor, vai à procura de uma etiqueta. Sujeitamos aquele, ao analisar aquele menor de uma relação numérica, ou outra qualquer, associa aquilo a uma etiqueta e diga, aqui há um erro. Portanto, é importante nós podermos fazer esse tipo de distinção. A mesma coisa para o e-comercial, porque o e-comercial, que nós muitas vezes usamos ao operador lógico AND, não é? Por exemplo, de uma linguagem de programação, e que, em termos de conteúdo XML, ele pode representar um caractere específico. Nós já tínhamos visto, por acaso aqui não sei se vimos isso muitas vezes, neste tipo de linguagens, quando nós definimos os caracteres, ou o tipo de caracteres que podemos usar dentro dos nossos conteúdos, nós podemos definir aqueles caracteres chamados entidades, entities, onde podemos declarar com o e-comercial um conjunto de letras que representam um caractere específico, terminados com um ponto e vírgula. Vocês sabem como é que se representa um A com til? O A com til é um caractere puramente português. Há outras linguagens, há outras culturas, idiomas que usam o A com til, mas ele é tipicamente português. Hoje em dia, já se usam fontes de caracteres, por exemplo, no HTML é fácil ver isso, onde nós escrevemos A com til e ele aceita. E isso vai no texto do HTML e interpreta normalmente. Antigamente isso não era assim. Nós, se quiséssemos escrever A com til, o browser não o representava. Porquê? Porque não aceitava outro tipo de fontes, outros mapas de caracteres para representar o texto. Então tínhamos que usar os caracteres especiais, as definições. E eram feitas com base neste tipo de declaração que eu estou a indicar. Eu, se colocasse um e-comercial, seguido um A, seguido da sequência tilde, T-I-L-D-E, terminado em ponto e vírgula, portanto era A tilde, isso representava o A com tilde. E aí o browser já sabia como interpretar. Portanto, o HTML é rico nesse tipo de caracteres. Como o C, cedil, o A, acut, são tudo representações que podem surgir como texto. E, noutras situações, como o caso de, se eu quiser representar um bloco de código e tiver uma operação lógica numa condição, eu posso ter que utilizar o e-comercial, ou até o endereço por uma referência de uma variável. Tudo isto são situações que eu posso ter que representar, como estão a ver aqui neste exemplo em particular, em que eu quero meter um conteúdo que é uma função, eu julgo que isto é em Java, não é muito importante, mas julgo que isto é Java, onde tem precisamente este problema. Tenho o operador relacional A menor que B e tenho o e-comercial que me representa o operador lógico. Como é que eu represento isto em XML? Se eu tentar meter isto dentro de um bloco tipo o script, um JavaScript, eu tenho que garantir que o que está ali dentro é classificado como CData. O CData, eu estou a falar do CData, eu deduzo que vocês se lembram do que é o CData. Falamos nisso na aula passada. São os dados que não são para ser processados. Se fosse P CData, é o parsed data, aí eles eram tratados como outros dados quaisquer. Ok? Está bem? Portanto, nesse caso em particular, ele tem muita importância por causa disto. Eu para garantir que depois o meu parser de XML não analisa esta parte aqui dentro à procura de etiquetas e por aí fora, eu tenho que marcar este bloco como sendo CData. Ok? É precisamente isto que está aqui dito. Ok. Mas então, é aqui que nós damos o salto para o elemento seguinte, porque este DTD é fixe porque permite-nos definir regras para a nossa construção das aplicações XML, ou seja, se eu tiver, o XML é bastante potente, é bastante versátil, eu consigo escrever qualquer coisa em XML, mas eu se quiser que toda a gente escreva como eu,
para um contexto específico, eu estou obrigado a definir aplicações. Aplicações não é mais do que um conjunto de regras para a escrita. Essas aplicações são definidas em SGML, que são os documentos DTD. Ok. E eu consigo fazer tudo com isto? Não há limitações? Porquê? Já vimos, essencialmente, exemplos da escrita de aplicações com o DTD, por muito simples que elas fossem aqui. A limitação está essencialmente nos tipos de dados que nós podemos representar dentro de um DTD. Que tipo de dados é que nós temos num DTD? 2. Ou é CData ou é PCData. Só temos estes dois. E a única coisa que eles dizem é o PCData pode ser qualquer estrutura da mesma linguagem embutida lá dentro. O CData é qualquer coisa que é mesmo estanque, é constante. Não diz mais nada. Então, que tipo de dados aqui é? Se eu tentar personalizar ou detalhar os dados que eu posso usar em cada um deles, não consigo, não tenho meios. Isto é um exemplo do DTD que está para aqui, eu vou saltar isto. Ok? Precisamente para falar do quê? Da alternativa que nós temos para representar uma formalização da estrutura das aplicações XML. Ok? E agora estamos até a falar só de XML. Isso é feito com o XML Schema. Aqueles esquemas que eu falei há um bocado. Eu não vou ler esta parte aqui, mas essencialmente a grande vantagem do schema é que já prevê um conjunto de dados bastante diferentes na especificação da estrutura dos documentos XML. E, avançando um bocadinho mais à velocidade depressa, se vocês analisarem este diagrama que está aqui, vocês podem ver logo à partida um conjunto de elementos que representam tipos de dados específicos, concretos, para especificar elementos de informação. Ou seja, eu já não preciso, não me limito a dizer, não, aqueles dados que estão ali são CData, ou seja, não é para mexer. São dados para depois serem usados de informação, para ser usados, para renderizar, seja o que for. Não, eu aqui já consigo dizer, não, são CData, mas são, por exemplo, um booleano. Isso pode-me restringir logo o tipo de dados, o tipo de valores que eu coloco lá dentro. Pode ser do tipo decimal, pode ser do tipo short, o que eu quiser. Estes tipos diferentes já estão bem definidos num XML Schema. Eu já consigo fazer precisamente isto. Portanto, XML Schema não é mais do que uma forma diferente de poder representar a mesma estrutura. Mas tem outra particularidade. Um XML Schema não é escrito em SGML, ao contrário do DTD. O XML Schema é escrito em XML. Ou seja, aquilo que eu leio dentro de um XML Schema é XML. O que, de certa forma, até facilita a coisa. Eu, se tiver que desenvolver uma aplicação para interpretar quando digo uma aplicação, deixa eu ver se troco o termo. Se tiver que desenvolver um programa, ok? Que sirva para interpretar uma aplicação XML, ou seja, um conteúdo produzido em XML, baseado num esquema, eu só tenho que fazer código que saiba ler XML e depois aplicar as regras que interpreta lá dentro. Obviamente. Enquanto que se eu estiver a usar DTDs, eu tenho que saber ler SGML e tenho que saber ler XML. Logo aí há uma pequena vantagem de utilização. Para além do tipo de dados que eu posso representar dentro daquelas definições. E mais, o XML Schema tem outra particularidade. Ele consegue representar dados complexos. O que é isso? São dados compostos por outros dados. É como vocês, quando estão na programação em C, e têm o tipo de dados standard, os típicos, o inteiro, o patrão de char, por aí fora, e depois aparecem as estruturas. As estruturas o que é? Não é mais que a agregação de vários campos, várias variáveis que permitem definir novos tipos de dados.
Aqui é o mesmo tipo, portanto, é a mesma tipo de situação em que eu consigo, através de outras definições, definir tipos complexos e usar isso como sendo tipos para ser validados. Eu consigo também, para além daqueles tipos associados, usar um conjunto de restrições em cada um deles. E essas restrições são de várias ordem, é bastante fácil de interpretar cada um deles. Pode ter a ver com o facto de ser um tipo enumerado. Eu posso logo dizer na definição quais são os valores que eu posso usar para um tipo específico, o que é fabuloso. Também posso dizer qual é o comprimento, os valores máximo e mínimo, a gama de valores, se forem valores fáceis de interpretar, por exemplo, imaginem que eu tenho um tipo de dados que é, por exemplo, a idade. Eu posso dizer que naquela idade, naquele campo, o valor mínimo é 18. Posso fazer isso, na especificação de um formato deste género. Isto são tudo características que, com a utilização em particular, entendem-se melhor. E daí eu querer também mostrar-vos alguns exemplos que está nos slides. Eu peço desculpa, estava aqui a fazer-me comichão. Era o telemóvel. Agora não consigo desligar. Estava a fazer comichão aqui no casaco. Ora bem, continuando. Isto já foi mais ou menos visto. Relativamente aos elementos complexos, ele pode conter exatamente qualquer um daqueles elementos que estão ali dentro. Os elementos vazios ou elementos com outros elementos ou só com texto por aí fora, são bastante elementares. A forma como se representam os tipos de dados no XML Schema é exatamente desta forma. Portanto, se nós quisermos que seja uma string, é um XS string. Se quisermos que seja o decimal, é o XS decimal. Ou seja, eu com o elemento XML que me define a etiqueta é o XS. XS é o XML Schema. 2 pontos e seguir o tipo. É muito fácil de associar aquele tipo de dados aos elementos. Eu também posso, por exemplo, definir para uma declaração de um elemento qualquer valor por defeito, ou seja, valor por omissão. É como este caso que está aqui, do atributo valid, do elemento, melhor dizer, do elemento válido, que é do tipo string e que por omissão tem o valor true. Por outro lado, o exemplo que tem a seguir é de um elemento igual, em que o valor é sempre true, nunca pode ser modificado. Portanto, ela está definida na estrutura, mas é sempre true. É um valor fixo. Tem também aqui este exemplo que diz que a utilização do atributo altura é opcional ou é obrigatório, é do uso obrigatório. Nós não conseguimos fazer isto com DTD, de forma alguma. E aqui um pequeno exemplo onde diz que o atributo de velocidade máxima tem valores possíveis entre 50 e 120, inclusive. A forma como eu digo isto, portanto, declaro o elemento chamado velocidade máxima, digo que é um tempo simples e coloco restrições nos seus valores. Quais são as restrições? O mínimo inclusive com 50 e o máximo inclusive com 120. Bastante fácil de interpretar. A mesma coisa para dizer, ok, eu tenho um elemento chamado resposta, que é um tipo simples, mas que tem uma restrição nos seus valores, do tipo string, que diz que ele só pode ter um valor daquele tipo enumerado que está ali. O sim, o não, ou talvez. Não pode ter mais nenhum valor diferente disto. Portanto, se nós estivermos a analisar um XML, baseado num XML schema com esta regra, e dentro do campo do elemento de resposta tiver um valor diferente destes, não podemos considerar como sendo um XML válido. Até pode estar bem estruturado, mas não pode ser válido. Ok? Continuando nos exemplos, temos aqui um particularmente interessante também a ver com
um campo do tipo string em que a restrição é baseada num padrão. E esse padrão é uma expressão regular, um caso bastante típico. É que tipo de strings é que eu posso lá colocar? Em vez de usar um enumerado, porque é muito restritivo, eu posso usar um conjunto de caracteres. Por exemplo, este que está aqui é qualquer sequência de caracteres começada por uma letra maiúscula e seguido de pelo menos uma minúscula. Ok? Letras do caractere do alfabeto. Não qualquer outro símbolo específico. Mas isto são as expressões regulares, é uma questão de saber ler ou escrever. Por exemplo, vocês sabem perfeitamente qual é a expressão regular para representar um inteiro. Imagina que eu aqui tinha duas hipóteses. Ou diria, num tipo de dados, por exemplo, idade, ok? Eu podia dizer que ele era tipo decimal, ok? Ou inteiro, podia dizer isso. Mas podia dizer que era tipo string, e depois pôr uma restrição na gama de caracteres que usava para representar o inteiro. Vocês sabem qual é a expressão regular para representar o número inteiro. Mais ou menos. Deve ser sempre, para ser bem construído, é um dígito de 1 a 9, seguido de, quer dizer, considerando que o 0 não é a idade, vá. Se considerarmos que o 0 é a idade, é diferente. Seguido de 0 a mais disto, de 0 a 9. Portanto, que é para ele poder construir todas as sequências corretas. Se nós considerarmos que o 0 é opção, o valor 0 é opção, aí o 0 não pode ser seguido de nada. Nós não podemos ter 0, 0 ou 0, 1, faz sentido. Também pode-se construir com essas regras. Sim, mas isso é o valor, mas a representação daquele número não é correta. Percebes? O valor que ela extrai acaba por ser o mesmo. Ok. Há uma pergunta aqui para ser respondida por vocês, que vocês têm que ser capazes de responder, e que tem a ver com isto, que é, se existe algum tipo de restrições que podem ser expressas num XML schema, mas que não consigam ser num DTD. E a resposta está nestes slides todos que nós analisamos. Todas aquelas restrições que nós vimos, do valor mínimo, do padrão, do valor enumerado, nada disto pode ser definido num DTD. Ok? Porquê? Porque ele só reconhece dois tipos de dados. LC Data e UTC Data, mais nada. Portanto, tudo isso acho que é fácil de analisar, considerando o potencial do XML Schema. Um exemplo, nós temos este documento que está aqui, é um documento XML, é um note que é baseado num esquema chamado exemplos.xsd, que tem os elementos dentro do note. O note é o elemento raiz do XML, e depois dentro do note tem 4 elementos: o to, o from, o heading e o body. E esses elementos, por si só, são constituídos por texto, portanto, nada especial. Como é que deveria ficar um esquema para isto? Atenção que vocês não são obrigados a saber fazer esquemas. Está bem? Tal como não são obrigados a saber fazer DTDs. Mas é importante que saibam ler. É importante que saibam interpretar aquilo que lá está. Pelo menos na sua fase, na sua estrutura mais básica. Portanto, um elemento, um XML schema para esta aplicação em concreto, que consiga validar este documento, pode ser, por exemplo, isto que está aqui. Isto que está aqui apenas diz que aquela aplicação valida documentos com o elemento note que é constituído por um tipo complexo. Um tipo complexo porquê? Porque define uma sequência de elementos lá dentro, sequência, atenção à ordem, a sequência define uma ordem também. Esses elementos são os 4, o to, from, o heading e o body, e são todos do tipo string. Isto consegue validar aquele documento que está lá transcrito. Pode ser perfeitamente o XML Schema para aquela aplicação em particular.
Sim, tem que ser para aquela ordem. Tem que ser para aquela ordem. Ao definir a sequência, diz que tem que ser para aquela ordem em particular. Ok? Não é? Não pode ser esta, depois aquela ou outra, ao contrário, não. É aquela ordem. É uma sequência. Só um. Exatamente. Senão tinha que dizer que era um a mais. Tinha que ser uma coleção de. Tinha que ter um array. Não é isso que está identificado. Também é um elemento. Depois, há aqui uma questão que é um bocado para vocês raciocinarem quanto àquilo que estamos a fazer. Esta expressão diz, em XML, as etiquetas não estão pré-definidas. Em HTML estão. Nós já vimos. Há um conjunto de elementos de HTML que nós tivemos que analisar. A etiqueta HTML, o head, o link, estão pré-definidas. Nós não podemos inventá-las. Se usarmos uma que não esteja pré-definida, não funciona. Pode nem dar erro, mas ignora. No XML elas não estão definidas. E nós temos que definir as nossas etiquetas. Isso é verdade. Estamos a pensar no XML. Mais ou menos. É assim. Quando nós estamos a escrever XML, nós não estamos a respeitar nenhuma regra a não ser as regras da construção estrutural do XML. E essas regras não dizem quais são as etiquetas que eu posso dar. Definem regras para a construção, para a definição das etiquetas. Caracteres minúsculos, não pode conter espaços, não pode começar por dígitos. Eu, por acaso, não me referi ao bocado, mas está lá na enumeração. Tudo isso são regras de construção. Isso indicia também que eu, para escrever XML, não tenho regras, não tenho etiquetas pré-definidas. Sou eu que as defino. Mas estou a escrever XML. Mas se eu tiver a escrever XML para uma aplicação concreta, aí já tenho as regras pré-definidas. Já tenho as etiquetas pré-definidas. Como aquele exemplo anterior, não é? Eu se olhar, vou voltar atrás das slides. Eu se olhar para este, andei para a frente. Para este exemplo aqui, escrito em XML, eu não estou aqui a dizer que as etiquetas têm que ser o to, ou o from, ou o heading, ou o body. Não há nada aqui que me diga isso. Ok? Onde é que eu vejo isso? É precisamente no DTD que define as regras de construção. No DTD não, no XML Schema que define as regras de construção. E eu tenho que respeitar essas regras porque existe um schema. Estou a escrever XML para uma aplicação concreta. Quando falamos de aplicação, não se esqueça que não estou a falar em programa, está bem? Estou a falar naquilo de ter uma metalinguagem chamada XML que permite fazer aplicações dessa linguagem. E essa aplicação em concreto, que será, por exemplo, a estrutura de uma nota, okay? Tem que respeitar estas etiquetas que estão declaradas aqui dentro. Agora, se eu tiver a escrever XML puro, eu posso escrever o que quiser. Não estou, garantidamente, a escrever XML válido. Estou a escrever XML bem estruturado. Ok? É esse o princípio. Portanto, isto que está aqui é verdade. Dentro desse pressuposto. Quando estou só a escrever XML, posso escrever o que quiser. É a mesma coisa que estou a inventar uma aplicação. É um bocado isso. Tem aqui outro exemplo. É um bocado um exercício, eu vou passar isto rapidamente à frente. É um exercício para pedir-vos para vocês definirem, para este exemplo em particular, de XML, um DTD é um schema. Que é para ver a diferença. Isto baseado naquilo que nós já fizemos até aqui, não há muito a acompanhar ou a interpretar. Repara que isto é um elemento atleta construído por 3 campos, o nome, idade e data de nascimento. O nome é uma string, é o Mantorras, toda a gente conhece o Mantorras. A idade já deve ter sido isto, não, por acaso não deve ser. Não. Mas é um número, ok? E a data de nascimento é uma data, tem uma estrutura de data. É lógico que se eu pegar no TD, se eu passar esta estrutura para um DTD, construir as regras que estão ali representadas para um DTD, eu só consigo fazer isto. Ou seja,
consigo identificar o elemento atleta, ok? E que é composto por 3 elementos, 3 definições. O nome, a idade e a data de nascimento. Pelaquela ordem. Obrigatórios pelaquela ordem. Também é preciso lembrar isso. Mas depois, o nome, a idade e a data de nascimento é qualquer coisa. Ou seja, eu aqui não sei o que é que posso ter ali dentro. Isto quer dizer que se eu, vou voltar atrás do slide, se eu chegasse aqui e puseste aqui o Montorras com a idade de 40 escrito por extenso, era válido. Certo? Porquê? Porque a única coisa que eu sei que o DTD me diz é que aquilo é um PC date. Não diz mais nada. Portanto, ok. No entanto, se nós passarmos para a parte do XML Schema, eu já consigo construir a mesma definição, mas muito mais rica em termos de restrições daquilo que é a informação que eu posso armazenar. Porquê? Porque, nesse caso em particular, a sequência está ali defendida, não é? Porque é um tipo complexo baseado na sequência nome, idade e data de nascimento, mas o tipo de dados já é string, integer ou date. Logo aí eu fico com um conjunto de informação muito mais forte para me poder validar aquela informação que está lá em baixo. Lá em baixo não, dos 2 slides atrás. Ok? Portanto, o schema surgiu como uma ferramenta muito mais potente para a validação de conteúdos em XML. Okay? Eu não tenho schemas para validar HTML. Porquê? Porque ele apenas se baseia em conteúdos XML. O HTML é do tempo em que apenas havia DTDs. Portanto, nem pensem em... não quer dizer que não se possa fazer, mas não pensem em encontrar as definições do HTML com schemas. Não encontro, está bem? É sempre com DTDs. E com isso, termina aquilo que é os conteúdos da aula de hoje. Eu não sei se há dúvidas. Tipicamente, quando vocês estão a trabalhar com XML, eu não sei como é que vocês estão habituados a usar programaticamente XML. Mas, quando os exemplos, por exemplo, que ainda o ano passado nós chegamos a trabalhar em laboratório, no XML. Até vos deve ter sido indicado para usar o Xdocument, para fazer abertura de documentos de uma vez só. Pega naquele documento, lê e mete tudo numa estrutura. Esse tipo de aplicação, se for lida da forma mais elementar, ele não valida o XML que está a ler. Valida na estrutura. Valida, processa e carrega os dados em memória. Mas vocês podem fazer essas operações adicionando-lhe no processo de leitura um documento de DTD ou um XML schema. Para quê? Para que ele, para além de validar essa estrutura, verifique se os dados estão lá dentro estão corretos. Ok? Por exemplo, imagina que há um campo do XML que tem que estar preenchido e naquele caso em particular que vocês têm não está, facilmente o método ou a função que carregava o fecheiro para a memória descobria isso porque tinha as regras definidas no XML schema. Portanto, isto acaba por ser importante quando nós queremos que a estrutura do XML seja rígida, tenha as regras bem definidas, bem claras. Isso facilita depois a parte da utilização desses dados. E a utilização e como é que seja, a partilha dessa estrutura com outras entidades. É lógico que se eu tiver um XML que só uso para mim, só seja usado na minha aplicação, só seja usado no meu código, se calhar não preciso desse tipo de definições. Mas se eu tiver essa definição que uso e outra entidade vai usar, outra empresa, ou seja para divulgar informação para o mundo mais global, eu devo ter um conjunto de regras para a sua estrutura. Devo ter as tais regras da aplicação XML. Okay? E aí começa a ser muito importante. Na próxima aula nós vamos continuar com esta situação do XML, vamos continuar as aplicações baseadas no XML, reforçando os web services e as transformações baseadas em style sheets. Para a aula 2, eu não tenho mais nada, eu tenho o teste para vocês fazerem no Moodle, a partir das 4 só. Eu vou só pôr aqui no bate-papo
a password do teste é o já foste. O já foste escrito com minúsculas, está bem? Eu escrevi aí, está bem. Eu só ia chamar a atenção é que o teste está para 6 minutos. Eu costumava fazer os testes para 4 e este pus para 6. E porquê? Porque vocês têm que olhar para aquilo com um bocadinho mais calma. As perguntas que aparecem lá, pelo menos algumas, podem-vos obrigar a olhar para aquilo com mais calma, portanto, eu darei um bocadinho mais. Mas não se distraem depois com o tempo. São 4 perguntas, portanto, no máximo, minuto e meio, na média, melhor dizendo, minuto e meio por cada uma. Se vocês acharem que numa demoraram mais tempo, tem que ser mais rápido nas outras. E é só. 2 a 8, como eu estava a dizer, vou dar, tenciono dar aqueles slides sobre aquela parte da aplicação XML, e 2 a 15 temos teste. Certo? Temos frequência. Portanto, o que eu ia vos pedir é que, se vocês tiverem dúvidas, tentássemos discuti-las no final da aula 2 a 8. Ok? Se vocês 2 a 8 ainda não tiverem dúvidas, porque eu digo ainda porque se vocês estudarem vão ter dúvidas, certeza. Se vocês ainda não tiverem dúvidas, depois nós podemos tentar ver como é que na semana a seguir podemos marcar uma sessão só para dúvidas ou qualquer coisa assim. Não há de ser muito fácil, porque ainda por cima é uma semana curta, portanto, uma semana de 3 dias, portanto, vamos ver como é que isto corre, está bem? Estamos combinados? O Edgar, estou aqui a olhar para o Edgar. O Edgar adormeceu. Sim, estou aqui. Adormeceste? Não, não. Oh, está bem. Olha, percebeste tudo? Eu acho que sim. Vamos ver isso. Está bem. Há alguma questão? Daí de casa, não é só do Edgar. Não, acho que não, professor. Pronto, olha, deixa-me só mandar-vos uma boca. Vocês sabem o que é o regime de rotatividade que foi definido no início do semestre, não sabem? Conhecem? Sim. Paridade, par, paridade ímpar. Eu tenho a impressão que se pedisse para vocês fazer um programa que fosse para calcular se o número é par ou ímpar, vocês erravam todos. Eu acho que ninguém está a respeitar essa paridade. Estar aqui na sala de aula com os 3 melhores alunos da turma é sempre bom. Epá, mas gostava que fosse mais. Está bem? É sempre triste. Não estou sozinho, não é mau. Mas vocês fazem falta aqui. Ainda por cima hoje está sol. Está um dia maravilhoso. Vocês têm que se habituar a voltar às aulas. Senão fica triste. Atenção que isto não é um sermão do género, vocês têm que mesmo que vir. Mas ficava mais interessante se visse. Está bem. Olhem, portem-se bem.